Então, estamos gravando a sessão do dia 17 de outubro do grupo de leitura do Gorgias. Bom, a gente tem que, não sei, podemos fazer uma leitura dramática? Dessa vez o Cálixes vai fazer um longo discurso assim, inicial. Não sei se alguém gostaria de ser o Cálixes. Hoje o Marciano, que é o nosso leitor, não vai estar conseguindo ler no começo. Posso ler o Cálixes, se alguém fizer o Sócrates. Então tá. E mais alguém então? Talvez alguém que não leu ainda. Saulo, gostaria de ler, não? Ou Juscelino? Adriano, então? Pode ser. Então tá bom. Então o Adriano faz o Sócrates. Beleza. Ok. Pode começar? Pode começar. Diz-me, Querefonte, Sócrates fala sério ou está de brincadeira? E o Querefonte? Acho que ele só aparece aqui, né? Eu posso fazer o Querefonte, já que ele só aparece aqui. Parece-me, Cálixes, que ele fala com uma seriedade soberba, mas nada como tu a lhe perguntar. Sim, pelos deuses, almejo fazê-lo. Diz-me, Sócrates, devemos considerar que nesse momento falas com seriedade ou estás de brincadeira? Pois se falas sérios e tuas palavras são verdadeiras, a vida de nós homens não estaria de ponta cabeça e não estaríamos fazendo, como parece, tudo ao contrário do que deveríamos fazer. Cale-se, se os homens não experimentassem a mesma paixão, mas cada um a que lhe é própria, e se cada um de nós tivesse uma paixão particular que os outros não tivessem, não seria fácil mostrar a outrem aquela que lhe é própria. Digo isso pensando que tanto eu quanto tu experimentamos hoje a mesma paixão. Cada um de nós tem dois amantes, eu, Alcebiades, filho de Clínias, e a filosofia, e tu, outros dias, o Demo, de Atenas, e Demo, filho de Pirilampo. Em toda e qualquer ocasião, percebo que tu, embora seja prodigioso, não consegues contradizer o que quer que seus amantes digam ou sustentam, mudando de posição, ora aqui, ora ali. Na Assembleia, se o Demo de Atenas disser que teu discurso não procede, tu mudas de posição e dizes que ele quer, por esse jovem e belo filho de Pirilampo, és afetado de modo similar, pois não consegues te opor às decisões e ao discurso de teus amantes, de modo que alguém estupefato com o disparate que todo momento dizes por causa deles. E tu talvez lhe dirias, caso quisesse falar a verdade, que a menos que alguém peça teus amantes de proferirem tais discursos, tu jamais deixarás de proferi-los. Pois bem, considera que também de mim deveras ouvir coisas do gênero, e não te assombres que seja eu dizer isso, mas impede antes a filosofia, minha amante, de dizê-lo.
Ela diz, meu caro amigo, o que ouves em mim agora, e ela é muito menos volúvel do que meu outro amante, pois Alcebiades Filiclines profere discursos diferentes em diferentes ocasiões, ao passo que a filosofia sempre diz a mesma coisa. E ela diz, o que agora te assombras, tu próprio estavas ali presente em seu pronunciamento. Então, dirigindo-te a ela, refuta o que há pouco eu dizia, que cometeu injustiça e, uma vez cometida, não pagar a justa pena. São dentre todos os males os mais extremos. Caso contrário, se te eximires de refutá-la, pelo Deus cão do Egito, dos egípcios, toda a vida. Aliás, ao menos eu julgo, excelente homem, que é melhor que a minha lira, ou o couro do qual sou córrego, seja desafinada e dissonante, e que a maioria dos homens não concorde comigo, e afirme o contrário do que digo, do que eu, sendo só, dissone de mim mesmo e diga coisas contraditórias. Tu vai comentar? Nada. É bom a gente não, assim, agora que vai ter esses discursos longos, talvez seja bom a gente fazer intervalos mais curtos, porque senão tem bastante coisa, né? Então talvez a gente possa ler fatias menores de texto. Sim. Ou então, assim, parar quando alguém levantar a mão, né? Pode ser também. Assim que você vai levantar, né? Senão não precisa ir até o final do texto, porque ele é longo, né? A fala que eu me refiro. Isso. Se alguém levantar a mão, daí a gente para de ler, tá bom? Vamos combinar assim? Tá bom, ler. Sim. Na verdade, bom, agora tem um monte de coisa para comentar, né? Então, talvez uma das coisas que a gente não tenha feito, assim, para começar, é um pouco a retomada do que o Callicles está observando aqui, né? Não sei se alguém gostaria de... se lembra do que foi tratado e gostaria de comentar o que vinha sendo abordado pelo Polo, né? Na verdade, é uma interrupção na conversa com o Polo, né? Que acabou antes. E o Sócrates, enfim, finalmente parece ter convencido o Polo que é melhor ser justo, né? O justo é mais feliz do que o injusto. E tinha outra coisa que era que na verdade, assim, é melhor sofrer injustiça do que cometê-las, e ao cometê-las é melhor pagar pela pena, né, do que sair impune. Então, tudo isso contradiz, né, eu diria, o senso comum, né, do que se espera. E então essa interrupção do Callicles é um pouco sobre isso, né? Sobre para comentar como essas coisas que Sócrates está dizendo, elas são, né, extraordinárias, são, enfim, parecem até brincadeira. Adriano, pode falar. Não, só isso. Eu estou escutando isso, deixei ligado para facilitar um pouco. Tá, eu vou continuar falando, então se alguém quiser falar alguma coisa, me interrompa, por favor. Tem uma coisa que, enfim, não tive muito tempo de preparar, assim, mas uma das coisas que eu li, assim, a respeito dessa passagem, dessa interrupção, né, é que o Callicles,
ele interrompe de modo muito delicado, assim, né? Ele não interrompe abruptamente. Ele fala primeiro pro Querefonte, e daí o Querefonte é que incentiva a falar diretamente pro Sócrates, né? E isso parece ser interessante, em todo caso parece, porque dá um pouco uma ideia de que personagem é esse, o Cállicles, né? Que seria uma pessoa, enfim, apesar de ele ter uma posição bem confrontativa com Sócrates, ele é uma pessoa de bons modos, digamos assim, né? Ele não é simplesmente um rústico, assim, né? Uma pessoa rústica que estaria confrontando de forma mais sem modos. O que talvez seja um pouco a característica do Polo, assim. Polo era mais afoito, né? E talvez também isso signifique que a gente tenha um personagem aqui que vai colocar vai ser um interlocutor mais sério, assim, né? Pro Sócrates. Tem alguma referência à idade deles? Não, de se o Cállicles era mais velho ou mais novo que o Polo? Porque o Polo era jovem, né? Traz essa ideia de jovem, né? Que ele tá aprendendo, mas o Cállicles... Não lembro de ter visto. Não sei também qual seria a faixa etária do Cállicles, assim. Ele parece, quando começa lá agora eu não estou me lembrada, quando começa o Gorgias, né? Deixa eu ver só um instantinho, vou pegar uma outra versão aqui do Gorgias. Sim, o Cállicles, ele é o dono da casa em que está acontecendo essa ocasião, assim, né? Não sei se é exatamente um banquete, um simpósio, mas em todo caso é uma ocasião em que tem o Gorgias está ali fazendo a sua apresentação, né? E o Cállicles é o dono da casa. Então isso acho, para mim isso indica que ele não é uma pessoa jovem, tá? Que ele é uma pessoa, enfim, ele é o dono da casa, ele está recebendo o Gorgias, ele é uma espécie de patrono, assim, da ocasião, né? Então, não me parece que ele um anfitrião, assim, alguém talvez de posses, assim, né, dessas pessoas que contratavam ou pagavam por essas lições, assim, né, alguém capaz de pagar, em todo caso, né, não é um jovem. Aparentemente é isso mesmo, professora. Pelos testemunhos conservados, né, sobre Gorgias, né, ele cobrava bastante, né, para as exibições dele. Então é provável que Cállicles ele tivesse uma boa situação financeira, né, e realmente já fosse alguém de mais idade, no sentido assim de ser adulto, né, não um jovem. É o que realmente deixa aparentar pela cena criada, né, no diálogo. E o Paulo seria esse admirador, né, que estaria no aprendizado.
Na verdade, eu encontrei aqui nessa edição nessa outra edição que eu tenho uma descrição dos personagens. Se vocês querem, eu posso dizer rapidamente, ó. Ele diz assim que o Polo é um professor siciliano de oratória. Sabemos pelo diálogo e por outras fontes que ele escreveu um manual chamado Arte da Oratória. Mas no diálogo ele é um personagem suficientemente jovem para ser filho de Sócrates. Acho que talvez Sócrates diga alguma coisa sobre isso. Seu nome grego é eloquente, pois significa potro. Seu ethos parece estar marcado por uma imoralidade irreflexiva, pela tensão entre um desejo de aparecer publicamente em consonância com as normas morais e um juízo privado sem moral. Cálix, ele diz assim: Cálix é apresentado como um ateniense aristocrata e rico, que, além de ser discípulo de Gorgias, participa ativamente da política. Que é uma coisa que a gente vai ver agora, né? O negócio de ele ser, dele dever ser adular, né? Ser adulador do demos, né? Da democracia ateniense. Ainda que ele tenha alguns momentos em que suas convicções morais se mostram antidemocráticas. Aí ele diz o seguinte, que é mais interessante: não sabemos nada do Cálix, exceto o que a gente pode deduzir do diálogo. Tá? É improvável que ele seja um personagem histórico desconhecido. Ele pode representar algum conhecido personagem histórico, mas um que Platão escolheu não mencionar pelo próprio nome. Então, assim, na verdade, se ele fosse parece que é coisa assim, se ele fosse um personagem histórico, a gente deveria ter outras referências dele. Então, é possível que ele seja um personagem histórico, mas um que o Platão preferiu chamar por outro nome. Tem mais uma coisa aqui. Alguns argumentaram em favor da identificação entre Cálix e Crítias, político ateniense dos 30 tiranos e tio de Platão. Outros argumentaram a favor da identificação entre Cálix e Alcibíades, o controverso general ateniense. Isso não faz muito sentido, mas nenhuma dessas duas identificações é completamente plausível. Eu, pessoalmente, me inclino a pensar que ele pensa mais que Cálix está representando uma época, sem que seja alguém historicamente. Algo como uma personagem caricata, né? Representativa de época, né? Sim. Bom, ele vai ser bem obstinado, né, na defesa que ele vai fazer do prazer. Ele vai só tentar trazer os argumentos, mas ele cabe que ele é um ferrenho mesmo, né? Se mantém uma postura dessa defesa. Pode trazer essa caricatura do pensamento de uma época também, né? Talvez. Qual é essa versão, Nara, que tem a descrição dos... É uma tradução pro espanhol de um professor chileno. Bom, em todo caso, assim, lendo assim com um pouco mais de, né, enfim, parando um pouco mais, né, ele também fala isso, né, ele diz assim, o Cálix, né, se fala sério e tuas palavras são verdadeiras, a vida de nós, homens, não estaria de ponta cabeça e não estaríamos fazendo, como parece, tudo ao contrário do que deveríamos. Então, a ideia é que
Peraí. Não. Aqui. Aquilo que o Sócrates está propondo... Tudo bom, Júlia? Aquilo que o Sócrates está propondo parece contrariar muito os modos e as convicções das pessoas, né? Comuns, assim, das pessoas. É por isso que ele pergunta, então, se o Sócrates estaria brincando ou falando de verdade, né? Porque aquilo que ele está descrevendo não parece bater com a realidade, assim, né? Não parece ser uma... E é por isso que digamos assim, que se o Sócrates estiver correto, seria preciso fazer grandes mudanças no comportamento das pessoas, né? Elas teriam que se comportar de forma bastante diferente do que elas se comportam. Esse é o desafio também, eu acho, para Sócrates, né? De responder a isso, né? Será que ele consegue convencer as pessoas de que elas deveriam se comportar de forma tão diferente assim do que elas se comportam? E aí vem essa fala do Sócrates, que é assim, é interessante. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário sobre ela, assim, em geral, assim, antes da gente passar para alguma passagem mais particular. Só uma questão, professora. Como eu não sei grego, a tradução de amantes, como é, assim, estão idênticas para os dois casos, ou qual é o termo que está sendo utilizado nesse sentido? Eu acho que deixa eu ver aqui. Ele diz assim: nós dois amamos eroticamente, né? Eronte. Na verdade, é um verbo. Então ele não usa, ele não diz como o tradutor, né? Cada um de nós tem dois amantes. Ele diz: nós dois amamos, sendo dois, amamos dois. Ele usa o grego tem uma coisa engraçada, que é ele tem três números, digamos assim. Ele tem o singular, o plural e o dual, que é quando você conjuga o verbo para duas pessoas só. É engraçado, né? E esse aqui é uma conjugação do verbo dual. Então, assim, os sujeitos são dois e eles amam. Sendo dois, eles amam duas pessoas. Então, na verdade, não tem a palavra eros ali, mas como verbo e não como substantivo, né? Isso até é interessante. A gente chegou a discutir assim qual seria, né, as melhores traduções para Herômenos e Erastés, né, que é os dois envolvidos na relação amorosa, né? Um é o que ama e o outro é o que é amado, né? Mas em geral se chama amante aquele que ama. Então, assim, em certo sentido eles na verdade cada um deles tem dois amados, né? A verdade é essa, eles têm dois amados e não eles amam a duas pessoas. Não sei se eu te respondo, Saulo. Entendi, professor. Entendi.
eu imaginei que ele pudesse usar dois termos diferentes, né? Porque a mim me parece que esses amores são amores diferentes, né? De Sócrates e de Cállicles, né? Mas entendi. É um termo só que ele utiliza tanto para um quanto para outro. Eu não sei se vocês estão assim, se vocês, né, têm ideia dessas relações amorosas, né, que eram muito peculiares assim da Grécia, sobretudo de Atenas, do período, né, que são essas relações eróticas entre dois homens, sendo um mais velho e um mais novo. E essa, em geral, um é mais velho e o outro é mais novo, e essa é uma relação que ela tem um caráter pedagógico, assim, ou também um caráter pedagógico, né? Ela é também uma relação de fato amorosa, assim, né, deste homem mais velho por este jovem, né, muito lindo, muito bem nascido, mas a ideia é que esse homem mais velho, ele assume, em certo sentido, um papel também de educador, assim, né? É uma relação que é aprovada socialmente, né, pelos pais, enfim, né, o pai meio que acompanha um pouco essa situação ali, né, talvez porque todo o jovem ateniense passa um pouco por esse período, assim, em que ele é o erômenos, né, ele é o amado, né, e existe um homem mais velho que o toma por amante. Não sei se vocês estão, se esse costume grego é conhecido de vocês, porque isso está um pouco em questão aqui. Foi esse o ponto que me chamou a atenção. E assim, eu imaginei que os termos pudessem ser diferentes, né? Da relação entre Sócrates e a filosofia, né? Eu imaginei que ele pudesse ter utilizado um outro termo e não esse que envolvesse esse tipo de relação entre Cállicles e Démon, né? Que inclusive faz até e aí eu não sei, já que Platão ele tem essa veia poética, né, de fazer essa brincadeira entre o Demo de Atenas e o Demo, a pessoa que é filha desse Pirilânquio, né? Bem interessante, Saulo. A Júlia está dizendo que há poucos registros desses costumes fora de Atenas, né? Interessante, é bem ateniense, né? E é interessante também porque Atenas é uma das cidades, os jônicos em geral, mas Atenas em particular, é uma das cidades que ela é mais conservadora a respeito das mulheres. Então, as mulheres não saem de casa, elas não têm nenhuma autonomia e são muito presas, assim, né? E então se acredita também que esse desenvolvimento dessas relações homossexuais, né, elas têm a ver também como elas são uma espécie de contrapartida a essa repressão feminina, né? Então elas são uma versão a outra face, na verdade, da repressão às mulheres é esse comportamento com relação aos homens, né, aos meninos. Mas voltando à questão do Saulo, isso é interessantíssimo, o fato de ele usar a mesma palavra, né, amar,
eroticamente, porque, né, não é simplesmente porque a gente poderia falar tem várias formas tem vários verbos para amar, né, em grego. Ele poderia ser philein, que é um amor mais amigável, digamos assim, né? Ele tem a ver, daí que deriva a palavra philos, que é amigo, né, querido. Mas o Eros, na verdade, ele é esse Deus que preside, né, as relações amorosas carnais, digamos assim, né. E se a Andréa estivesse aqui hoje, ela seria a pessoa adequada para falar sobre isso. Não sei se a Gabriela tem alguma coisa a dizer. Mas em todo caso, só para mencionar que você está absolutamente correto em observar como Sócrates está associando dois tipos de amores, né? Um que é um amor por uma pessoa, aliás, uma pessoa que é um jovem e que é sabido, né, conhecida o tipo de relação que se tem com esses jovens, que é uma relação, né, sexual, inclusive ela envolve relações sexuais. Ela pode não envolver, mas ela envolve, ela é sempre sexualizada em todo caso. E a relação com a filosofia, quer dizer, equiparando, né, o mesmo tipo, como se a atração fosse o mesmo tipo de atração, né. É bem interessante isso, e o Platão vai tratar, ele vai desenvolver essa ideia, tanto no Banquete quanto no Fedro, que é justamente a ideia que você vai, digamos assim, tendo uma relação com esse objeto de Eros, você pode ter uma relação mais, você vai, digamos assim, à medida que você compreende, conhece a beleza, ou enfim, à medida que você melhora, talvez como pessoa, você também melhora aquele o que é o objeto ao qual você dedica o seu amor. Eu diria isso, talvez a Gabriela queira me corrigir. Mas tem uma coisa interessante que a gente percebe aqui, que a gente está vendo ele dizer que ele ama simultaneamente esse objeto de amor carnal, né, e o objeto de amor intelectual, né. É o mesmo tipo de amor, e ele não abandona um pelo outro. Ele ama os dois ao mesmo tempo, né. E a mesma coisa faz o Cállicles. Ele ama tanto o menino, né, o filho do Pirilampo, quanto ele ama o poder, eu diria, né, poder democrático, assim, o poder sobre o povo, porque eu tenho a impressão que tem a ver com esse poder da retórica, né, o poder de encantar, digamos assim, o demos, que é quer dizer, a palavra democracia, ela vem daí, né? Quer dizer, quem é que tem poder na democracia? É o demos, né? Então, a pessoa que tem paixão pelo demos é a pessoa que tem a paixão por essa política feita democraticamente ali, né, que envolve convencer as pessoas em assembleias muito numerosas e que, portanto, envolve ter o dom da palavra e tal, eu suponho. Estou falando muito, mas me interrompam aí, se a Gabi tem alguma coisa a dizer. Que traz a questão do Eros, a própria questão pedagógica, né, da ideia que a retórica, na questão das paixões, que primeiro ama-se o físico, a degradação, né, como poderia dizer, a degradação de ter o físico para depois ir para as instâncias superiores, né, que ele vai estar apontando, né, vai através da pedagogia, porque você ama no primeiro momento, mas você não para só no físico, tem que caminhar da filosofia, que traz essa perspectiva da paideia, né, que vai estar presente. Acho que nessa perspectiva do Cállicles, né,
que é o filho de um, depois traz através se for da retórica. É interessante essa visão mesmo, pensar por esse lado de amar o demo, assim, vai. Porque eu tinha uma visão tão negativa do Cálicos, ele só pensando no prazer, assim, no prazer momentâneo. Oi, nada. Talvez, eu acho que o Saulo disse isso, né, que ele tá fazendo aqui uma brincadeira, ou talvez um jogo, né, um jogo que se vale muito do jogo de palavras da pessoa, do garoto amado, né, que chama Demos, e do garoto e do Demos, enfim, que tem que ser convencido nas assembleias. Então talvez a gente possa pensar que de fato esse não é que aqui é um pouco um jogo, né? Não é necessário que ele nesse momento ele esteja pensando da forma tão desenvolvida quanto ele vai pensar depois, né? Mas em todo caso é interessante, assim, de ver essa equivalência, né? Entre você pode estar apaixonado, né? Tanto por uma pessoa, né? Um garoto, quanto pela filosofia ou pela atividade, né? Política. Deve ter alguma coisa de atraente em todo caso, assim, né, de bela, no sentido de atraente em todos esses casos. E daí é interessante que que a descrição que ele faz é um pouco negativa, né? Acho que porque no caso seria a própria o que o Sócrates vai fazer, meio que vai guiar, né? Que ele meio que mostra o que ele faz, a questão desse Eros que ele tem pelo filho, pelo filho do Pirilampo, né? Pela política, mas as limitações, né? Tipo, até onde que pode ir, né? Esse Eros que ele vai ter, que ele utiliza na retórica, talvez. Não sei se eu entendi como assim até onde ele pode ir com o Eros. Porque o Cálicos, ele vai defender essa perspectiva do mais forte, né, que na verdade da rede, que o justo no caso seria interessante ser o mais forte, o bem estaria do lado do mais forte. Então o Sócrates, eu acho que ele meio, ao tentar argumentar com o Cálicos, ele vai querer desmontar, né? Só que o Cálicos, ele continua nessa defesa dele, não, na verdade, não, ele se mantém ferrenho no pensamento dele. É que é difícil pensar assim, que ele tem uma limitação do Eros, porque o Eros também é dirigido à filosofia, né? Então, daí nessa medida não parece que o problema seja esse do Eros, né? Sim. O problema parece talvez ser mais no quê? E no entanto, no entanto eles amam coisas similares, assim, né? Cada um ama um garoto. Sim. E uma prática, uma atividade humana. Uhum. Ou talvez a gente possa dizer que um ama o conhecimento e o outro, né, a verdade, e o outro ama o poder político. Mas é interessante o que vem a seguir. Sim. Porque é um pouco uma descrição meio negativa. Oi, desculpa, fala.
pelo objeto do amor, a diferença do uso da retórica, mas sim essa prática do uso que se faria dela, por conta do objeto, da finalidade, né? Cortou um pouquinho, Gabi. Como é que é esse negócio da retórica? Por conta do objeto, do próprio objeto de admiração que eles têm. Como eles vão ter objetos diferentes, então o uso da retórica seria feito diferente. Tipo, uma vez que o Cálico vai pensar nessa ideia do poder, aí talvez a retórica não seja... Aí daí a fonte que o próprio Gorgias, né, se seria uma retórica, faria um mau uso da retórica. E o Sócrates, por ter outra finalidade, um outro objeto, né, de admiração do Eros, a própria filosofia, seria o uso da retórica. Pois é. Eu tenho uma leitura um pouquinho divergente. Pelo discurso, por essa resposta, né? É como se os amantes eles tivessem uma influência de forma que trouxesse um comportamento diferente, né? Uhum. Cállicles ele vai mudar a forma como ele discursa, como ele fala, a fim de agradar o amante. Uhum. E Sócrates não, ele muda o próprio comportamento a partir daquilo que a filosofia diz a ele como ele deve se portar ou como ele deve falar. Uhum. É só essa pequena diferença que eu teria nessa leitura. É como se se fazendo uma metáfora, né, a retórica ela servisse como uma forma de um, sei lá, de um gracejo, né, para o amante, né? Achei bem interessante isso, Saulo. Eu estava querendo, né, fazer essa observação sobre que esquisito, na verdade, essa descrição que vem a seguir, porque ele vai dizer que tanto ele quanto o Cállicles, eles são meio que arrastados, né, nas suas opiniões e no seu comportamento pelo desejo de agradar o amado, né? E isso que está dizendo é isso, assim, ambos querem agradar o amado e se deixam levar por ele, mas o filósofo, o que ama né, a sabedoria, ele vai se deixar conduzir, né, pela verdade, né, o que é diferente do comportamento enfim, arbitrário, por exemplo, do amado, simplesmente, né, de um Alcibíades, né, que é caprichoso, enfim, que não tem nenhuma direção mais correta. Mas é interessante como ele ainda assim admite que ele se deixa levar assim pelo Alcibíades também, né, não é só pela filosofia. Também tem se deixa, ele fala do amante volúvel, né, e do amado volúvel, enfim. Mas esse uso do discurso para falar o que o outro quer, não seria a própria demonstração do uso da retórica, conforme a conquista? Tipo,
o que, ao falar conforme aquele texto que agradar, não seria uso? É quase como uma cantada, né? É uma forma de elogiar o amante, né? Sim. A gente pode dizer que o Cállicles, todos os amantes dele são volúveis. E o Sócrates tem um amante volúvel, que é o Alcibíades, mas ele também tem um amante que não é volúvel. Ele diz assim, a filosofia, ela diz o mesmo em todas as ocasiões. Né? Peraí. Tem essa oposição, assim, eu quero dizer ao que agrada o meu amante, o que o meu amante quer ouvir, o meu amado, desculpa, pessoal, o meu amado quer ouvir, mas eu posso ter um amado volúvel, né? Ele diz assim, Alcibíades profere discursos diferentes em diferentes ocasiões. Né? Então, Alcibíades ele muda de ideia, ele muda de posição de acordo com a ocasião, ao passo que a filosofia sempre diz as mesmas coisas. E ela diz o que agora te assombras, tu próprio estavas ali presente em seu pronunciamento. Acho que eu vou continuar lendo. Porque é interessante isso, né? Quer dizer, uma coisa é você tentar convencer um amante, tentar falar aquilo que agrada um amado volúvel, e a outra coisa é você fazer isso, né? Fazer isso com relação à filosofia, né? Falar aquelas coisas que agradam a filosofia. E a filosofia, ela não é volúvel, ela não diz coisas diferentes em momentos diferentes. Ela vai dizer sempre a mesma coisa, se você se dirigir a ela, né? Então é esse o pedido que ele está fazendo, na verdade, para o Cállicles, né? É de se dirigir à filosofia, né? E não a um amante volúvel, né? Ou a um amado volúvel. Enfim, não falar para agradar alguém que muda de acordo com a ocasião, mas falar para agradar alguém que não muda, né? Então ele diz assim, então dirigindo-te a ela, refuta o que há pouco eu dizia, que cometer injustiça, uma vez cometida não pagar a pena, está dentre os males os mais extremos. E aí ele continua. Bom, e aí é uma coisa interessante, né? Se te eximires de refutá-la, você vai discordar de ti próprio e dirá coisas dissonantes por toda a vida, porque você, né, vai fazer isso, você vai falar uma coisa diferente em cada ocasião, né? A única garantia que você tem de falar a mesma coisa em todas as ocasiões é se você falar o que agrada à filosofia. Então, é o que ele diz ali. Aliás, ao menos eu julgo excelente homem que é melhor que minha lira, ou o coro do qual sou o corego, seja desafinado e dissonante, e que a maioria dos homens não concorde comigo e afirme o contrário do que eu digo, do que, sendo um só, dissone de mim mesmo e diga coisas contraditórias. Então, a ideia é que, supostamente, a pessoa que desagrada a filosofia, ela vai ser discordante de si mesma, porque ela vai dizer coisas contraditórias consigo mesma em ocasiões diferentes. Então, uma hora ela vai dizer uma coisa, outra hora ela vai dizer outra. Se ela tentar agradar a filosofia, daí ela vai ser sempre coerente consigo mesma.
queria dar boa noite também ao Igor, que acabou de entrar. Alguma observação sobre essa parte? Tá, então vamos continuar lendo? Daí, assim, à medida que alguém tiver alguma coisa para, né, interromper, assim, ou de repente a Gabi vai interrompendo, assim, vai vendo se alguém tem alguma coisa para comentar, pra gente não fazer um texto muito grande, que é um discurso grande agora, tá? Tá. Sócrates, tuas palavras têm ares de insolência juvenil, como se fosses um verdadeiro orador público, e ages como tal porque Paulo experimentou a mesma paixão que, segundo a sua própria acusação, Gorgias havia experimentado contigo. Paulo dizia que, quando tu perguntastes a Gorgias se ele ensinaria a pessoa... Gabi. Opa. Dá para ler um pouco mais devagar? Ah, sim, tá bom. Vou começar de novo. Sócrates, tuas palavras têm ares de insolência juvenil, como se fosses um verdadeiro orador público, e ages como tal, porque Paulo experimentou a mesma paixão que, segundo sua própria acusação, Gorgias havia experimentado contigo. Paulo dizia que, quando tu perguntastes a Gorgias se ele ensinaria a pessoa que, querendo aprender a retórica, lhe procurasse sem conhecer o justo, Gorgias ficou envergonhado e afirmou que o ensinaria devido ao costume dos homens, pois se enfureceriam caso afirmasse o contrário. E dizia que, por causa desse consentimento, ele foi constrangido a dizer coisas contrárias a si mesmo. E que era precisamente isso o que te aprazia. E naquela ocasião, Paulo riu de ti, corretamente, como me parece. Mas agora, em contrapartida, ele próprio experimentou essa mesma paixão. É por essa razão que não admiro Paulo, porque concordou contigo que cometer injustiça é mais vergonhoso do que sofrer. A partir desse consentimento, por sua vez, teve os pés por ti atados na discussão e fechou o bico com vergonha de dizer o que pensa. Tu, na verdade... Oi. Acho que a gente pode dar uma paradinha para conversar sobre essa primeira parte. Sim, sim. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Eu suponho que ele está acusando tanto o Gorgias quanto o Paulo de afirmarem coisas que, conforme o costume das pessoas, quer dizer, um pouco fazendo isso assim, dizendo coisas para agradar as pessoas, né? Embaraçados de dizer coisas que são contrárias ao que a maioria das pessoas pensa, contrárias ao costume, né? Então, ele está dizendo que o Paulo foi levado a dizer coisas ao contrário do que ele pensa por vergonha de dizer coisas que contradiriam
o costume, né? O que as pessoas, as leis ou os costumes, os hábitos morais das pessoas. Eu acho que eu passei aqui demais, espera aí. Ai, gente, que saco isso aqui. Bom, mas acho que ele vai continuar, então não sei se mais alguém tiver alguma coisa para dizer, a gente pode continuar um pouquinho. Em todo caso, a ideia é que Gorgias ficou envergonhado, né? Essa ideia de que Gorgias ficou envergonhado e afirmou que o ensinaria devido ao costume dos homens. Então ele não quer desagradar assim as pessoas, então ele fala de acordo com o que elas pensam. E é por essa razão, ele diz, que Polo concordou que cometer injustiça é mais vergonhoso. Aqui a palavra é feio, né? A palavra que ela é schron, né? Ele concordou que ele toadikein aikion einai toadikeista. Então que o cometer injustiça é mais feio, é mais vergonhoso do que o sofrer. E foi a partir daí, a partir dessa admissão, que é uma admissão conforme o costume, a partir dessa admissão que ele foi refutado. Mas a ideia então é que ele não precisaria ter admitido isso, né? Ele bastava que ele tivesse se oposto ao costume, certo? E tivesse dito que não, que sofrer injustiça é mais feio, é mais vergonhoso do que cometê-lo. Então, se ninguém tiver nenhuma observação mais, a Gabi pode continuar. Continuou? Tu, na verdade, Sócrates, sob a alegação de que encausas a verdade, te envolves com essas coisas típicas da oratória vulgar, as quais não são belas por natureza, mas pela lei. Pois, na maior parte dos casos, natureza e lei são contrárias entre si. De modo que, se alguém, envergonhado, não ousar dizer o que pensa, será constrangido a dizer coisas contraditórias. E tu, ciente desse saber, és capcioso na discussão. Oi. Nada? Sim, eu queria entender melhor isso aqui. Ele diz assim, sob a alegação de que encausa, na verdade, te envolve com coisas típicas da oratória, as quais não são belas por natureza, mas pela lei, né? Então ele está fazendo essa, né, disjunção, assim, se é bela por natureza, o belo por natureza e o belo por lei não coincidem, são coisas distintas. Né? Ele diz assim, na maior parte dos casos, natureza e lei são contrárias entre si. De modo que, se alguém não ousar dizer o que pensa, será constrangido a dizer coisas contraditórias. Então a pergunta é, por que ele vai ser constrangido a dizer coisas contraditórias? É porque ele, assim, me pergunta, vejam se é isso, é porque, embora ele vá dizer por constrangimento coisas conforme a lei, ainda assim, ele vai continuar pensando e talvez até dizendo coisas conforme a natureza, que aí, portanto, elas vão ser contraditórias. Será isso? Quer dizer, a pessoa... porque as coisas por natureza, elas são contrárias às coisas por lei, e a pessoa não consegue... tipo assim, dizer essas coisas por natureza é meio irresistível, assim, né? Ela não consegue se libertar de dizer essas coisas. Acho que é isso, né?
É tipo assim, se o egoísmo, por exemplo, for natural, eu posso dizer um monte de coisas super, né, altruístas, assim. Mas eu vou sempre, no fim das contas, sustentar alguma coisa egoísta, assim. Sempre vou admitir alguma coisa egoísta, né? E daí vai haver essa oposição, no fim das contas, assim, entre essas coisas naturais para mim pensar, né? E as coisas que são por costume foram desenvolvidas, a gente foi habituado a pensar. Então, se ninguém tiver nenhuma observação, você pode ir seguindo, Gabi. Tá bem. E tu, ciente desse saber, és capcioso na discussão. Se alguém fala sobre a lei, tu lhe perguntas repetidamente sobre a natureza. E se ele fala sobre a natureza, tu tornas a lhe perguntar sobre a lei. Por exemplo, na discussão anterior, concernente a cometer e sofrer injustiça, Paulo fala do que era mais vergonhoso segundo a lei, mas teu discurso encalçava o que era vergonhoso segundo a natureza. Pois, segundo a natureza, tudo o que é mais vergonhoso também é pior, ou seja, sofrer injustiça, ao passo que, segundo a lei, é cometê-la. Pois sofrer injustiça não é uma afecção própria do homem, mas de um escravo, cuja morte é preferível à vida, incapaz, quando injustiçado e ultrajado, de socorrer a si mesmo ou alguém por quem zele. Eu, todavia, julgo que os promulgadores das leis são os homens fracos e a massa. Assim. Oi. Não, acho que vale a pena ressaltar isso aqui, né? O que ele acha que é natural e o que ele acha que é legal. Ele diz assim, tudo que é mais vergonhoso, né, tudo que é mais feio, né, tudo que é o oposto do belo, segundo a natureza, tudo que é o oposto do belo, tudo que é mais vergonhoso também é pior. Então, sofrer a injustiça é pior sofrer a injustiça, mas ao passo que segundo a lei é cometê-la. Pois sofrer a injustiça é uma afecção própria do homem, mas de um escravo. Não é própria de um homem, mas de um escravo, cuja morte é preferível à vida. Incapaz, quando injustiçado e ultrajado, de socorrer a si mesmo, ou de alguém que o zele. Eu suponho que ele vai explicar isso melhor, mas que ele vai sustentar isso, né, da ideia de que o que é mais belo por natureza é o que é digno, enfim, que é o que o mais forte é capaz de fazer, né? Essa coisa de imperar sobre o outra pessoa, né? Então, o que é mais vergonhoso é ser subjugado, ser ultrajado, ser exato, ser enfim, ser escravizado.
interessante observar também que ali quando ele diz, né, sofrer injustiça não é uma ficção própria do homem, a palavra é, né, homem, no gênero masculino mesmo, não é anthropos, né, a palavra é aner, que é do gênero, o homem no gênero masculino, e não anthropos, né, que envolveria também as mulheres, enfim, seres humanos, né, então de fato parece ser alguma um discurso assim bem masculino, assim, né, bem pensado para uma moral masculina, assim, né. Pensando na própria conjuntura ateniense, né? E o homem que participa da política. Sim, apesar da palavra grega, né, para corajoso ser proveniente também do aner, né, do homem, ela pode ser aplicada para mulheres, né. Então, tem uma coragem, enfim, é possível ter coragem também, mulheres serem corajosas. Ah, é? Interessante. Mas em todo caso é interessante isso, porque de fato essa coisa do macho, como dizia o Marciano Neguet, é a coisa do o que é próprio de um macho, né? Não é ser subjugado nem escravizado, né? Quer dizer, faz sentido a gente pensar um pouco nesse comportamento masculino, assim, enfim, do histórico, pelo menos. Acho que pode continuar, Gabi. Tá bom. Eu, todavia, julgo que os promulgadores da lei são... Vou voltar aqui só para não perder. Pois sofrer injustiça não é uma afecção própria do homem, mas de um escravo, cuja morte é preferível à vida, incapaz, quando injustiçado e ultrajado, de socorrer a si mesmo ou alguém por quem quiser. Eu, todavia, julgo que os promulgadores das leis são os homens fracos e a massa. Assim, em vista de si mesmos e do que lhes é conveniente, promulgam as leis e compõem os elogios e os vitupérios, amedrontando os homens mais vigorosos e aptos a possuir mais, eles dizem, a fim de que estes não possuam mais do que eles, que é vergonhoso e injusto esse acúmulo de posses, e que cometer injustiça consiste na tentativa de possuir mais do que os outros. Pois, visto que são mais débeis, eles prezam, julgo eu, ter posses equânimes. Eis porque a lei diz que a tentativa de possuir mais do que a massa é injusta e vergonhosa, denominando-a cometer injustiça. Mas a própria natureza, julgo eu, revela que justo é o homem mais nobre. Julgo eu, revela que justo é o homem mais nobre possuir mais que o pior, e o mais potente mais do que o menos potente. Esta é, em toda parte, tanto entre os animais quanto entre os homens de todas as cidades e tipos, a evidência de que esse é o caso de que o justo é determinado assim, o superior domina o inferior e possui mais do que ele. Pois, respaldado em qual justiça Xerxes comandou o exército contra Elade ou seu pai contra Cítia? Qualquer um poderia citar inúmeros exemplos do gênero.
Eu julgo que esses homens agem assim segundo a natureza do justo, sim, por Zeus, segundo a lei da natureza, mas não, de certo, segundo essa lei por nós instituída. A fim de plasmarmos os melhores e os mais vigorosos de nossos homens, nós os capturamos ainda jovens como se fossem leões. E eu vou só até o ponto final ou já paro no leões? E com encantos e feitiços... Oi? Pode seguir. E com encantos e feitiços os escravizamos, afirmando que se deve ter posses econômicos e que isso é o belo e o justo. Oi. Não, eu só ia fazer essa observação até, de repente estava para ir até o final da passagem, mas fazer essa observação como ele consegue, né, fazer com que a justiça se assemelhe ao interesse pessoal, né? Quer dizer, na verdade, as pessoas estão sustentando que a justiça é bela só porque isso é do interesse delas, né? E quando você faz isso, quando você diz, você está fazendo isso porque você tem um ganho, você acaba com a beleza da coisa, né? A coisa ela só é bela se ela for desinteressada, né? Então, mostrar que há um interesse dos mais fracos em sustentar uma lei equânime é uma forma de tirar de fato dela, tirar a beleza dela, né? De segurar ela. Eu pensei em falar uma bobagem que nem é tão importante para a leitura do texto assim, mas é algo que eu venho achando curioso, né? O Cállicles, ele cita os exemplos, ele sempre compara o funcionamento humano com o funcionamento de animais, né? Rapaz, o leão come a gazela, aí não sei de pena, não. A gazela que vinha dizer, isso não é justo, o leão tá nem aí, ele vai bater e acabou, né? O Hobbes tem aquela imagem não decide, né? O homem é o do homem. Só que eu venho pensando cada vez mais que essa é uma analogia estranha, né? Porque nesse caso a gente está pensando em animais de ordens diferentes, né? Então, ele diz isso, eu acho que é no Deciditas, não no Leviatã. Isso, ele diz no The Kiwi, mas ele diz na mesma frase que o homem é o Deus pro homem. Porque essas duas teses exageradas errôneas. Então, fora de contexto, sempre me engatilha. Desculpa a reação natural comentada. Não, tudo bem, valeu, agradecido. Mas enfim, o meu ponto é mais que seres humanos são seres humanos. Leões são leões, gazelas são gazelas. Beleza, leões podem comer gazelas. Mas por que eles partem desse funcionamento natural do mais forte comendo mais fraco para serem na mesma espécie? Sei lá, isso vem na cabeça, né? Como isso é uma coisa curiosa e estranha, na verdade. É uma visão da natureza que justamente se opõe a qualquer lei, né? Então, para você fazer essa disjunção, a lei e a natureza são contrárias, você tem que tornar a lei algo totalmente antinatural, né? E daí você vai tirar da onde a natureza, né? Você vai lá olhar lá onde não tem lei, né? Talvez até tenha, na verdade, entre alguns animais, né? E quem sabe até, sei lá. Tá, não vou entrar nessa seara que eu não conheço. Mas acho que é mais ou menos isso, né? Você vai pegar lá onde não tem lei, né? Pra poder fazer a comparação ser plausível, né? Sim, exato. Né? Eles não precisam de uma lei escrita para eles serem cooperativos, né?
Acho que pode seguir, Gabi. Tá bom. Todavia, se o homem tiver nascido, julgo eu, dotado de uma natureza suficiente, ele demolirá, destroçará e evitará tudo isso. Calcando nossos escritos, magias, encantamentos e todas as leis contrárias à natureza. Nosso escravo, sublevado, se revelará déspota e o justo da natureza então reluzirá. Parece-me que também Píndaro expressa o que digo em um de seus cantos com tais palavras. Lê, o supremo rei de mortais e imortais, e diz que, com suas mãos soberanas, rege a violência extrema, tornando-a justa. Como testemunho. Conclamo os feitos de Héracles, pois tem pagado. Opa. Ele diz aproximadamente isso, pois não tenho decorado o canto, mas ele diz que Héracles trouxe os bois sem pagar por eles e sem termos ganho de Gébion, visto que o justo por natureza é que os bois e todos os demais bens dos homens, piores e inferiores, pertençam ao melhor e superior. Tô até com medo de subir ali, porque tá difícil aqui a coisa. Mas, como é que vocês entendem essa coisa, essa menção aqui aos... essa menção aos encantamentos e tatatá, e tatatá, e tatatá. Cadê? Ih, perdi. Oh, meu Deus. Aqui. Se o homem tiver nascido dotado de matéria suficiente, ele demolirá, blá, blá, blá. Calcando nossos escritos, magias, encantamentos e todas as leis contrárias à natureza, nosso escravo sublevado se revelará déspota e o justo da natureza então reluzirá. O que ele quer dizer com calcando, né? Tipo, reescrevendo? Não. Bom, vou dar uma olhada ali no termo que tem, vai ver, a gente consegue uma explicação mais... Mas se você quiser seguir, depois de repente a gente volta pra... Tá. Deixa eu colocar lá pra frente. No caso do escravo conseguir se revelar, não seria essa a ideia? Seria isso? Que aí seria contrário à própria natureza, porque uma vez que é escravo, né, ele é subjugado. Mas se ele se rebelar, seria isso? Se rebelar, ele... Isso. Em todo caso, isso será que ele tá... Não, acho que não. Ele tá sustentando que a escravidão é uma coisa parafísing, assim, é contra a natureza? Acho que ele não tá entrando nesses detalhes, né? Não, acho que não. Acho que assim, faz parte da natureza, no sentido que ele é subjugado, né, por ser escravo, por não ter o domínio de si. Aí seria de acordo com a natureza. Aí talvez... Eu acho que é porque um pouquinho antes ele estava falando que esses homens grandes eles são capturados e a lei é inculcada neles, né?
Uhum. Só que aí, se o cara tiver potência e ele nasceu senhor, ô rapaz, se ele nasceu senhor, velho, o senhor de verdade não vai admitir as leis, não. Ele vai deixar de lado, vai desfer esses encantamentos que levaram ele para esse estado de servidão, esse estado de escravidão. E é isso, vai chutar o balde e vai, ó, a justiça verdade aparece fora, ó. Quando o senhor cria os próprios valores. Sim. Aí surge a natureza, né, verdadeira. Tipo, o justo da natureza, então, reluzirá. Uhum. Beleza. Vou baixar, então, aqui pra gente seguir. Pronto? Ai, cadê? Ai, me perdi onde estava. Foi ele diz ou é essa a verdade? Essa é a verdade. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. E tu compreenderás se abandonares agora mesmo a filosofia e te envolveres para coisa de maior mérito. A filosofia, Sócrates, é de certo graciosa, contudo que se engaje nela comedidamente na idade certa. Mas, se perder com ela mais tempo que devido, é ruína dos homens. Pois se alguém, mesmo de ótima natureza, persistir na filosofia além da conta, tornar-se-á necessariamente inexperiente em tudo aquilo que deve ser experiente. O homem que intenta ser belo, bom e bem reputado. Ademais, tornam-se inexperientes nas leis da cidade, nos discursos que se devem empregar nas relações públicas e privadas, nos prazeres e apetites humanos e, em suma, tornam-se absolutamente inexperientes nos costumes dos homens. Quando, então, se deparam com alguma ação privada ou política, são cobertos pelo ridículo, como julgo que sucede aos políticos. Quando se envolvem com vosso passatempo e vossas discussões são absolutamente risíveis. É o que decorre de um trecho de Eurípides. Cada um reluz naquilo em que se esforça, ocupando-se com isso a maior parte do dia, onde ele seja superior a si mesmo. Continuar. Oi. Ele fica piscando para vocês o PDF aqui, isso aqui, né? Acho que eu vou... Igor, você quer falar? Pode falar. Primeiro que sim, fica piscando, mas agora parou, aparentemente. Agora voltou só porque eu falei. E não, só que me chama a atenção essa caracterização que foi feita ali de que a filosofia seria essa coisa graciosa, mas que não dá frutos quando perseguida, que parece que em algum momento Platão quer tentar mostrar que é retórica, que é assim, né, que ela tem essa certa graciosidade, certa aparência de ser boa, mas que se a gente vai muito nela, a gente se perde. Só achei curioso assim, essa caracterização geral. É interessante que ele diz assim, não, a filosofia ela pode ser usada para uma educação, né, para educar os jovens. Ela é bastante, mas ela é visível nas pessoas mais velhas, nos homens mais velhos. E então a gente pode pensar assim, essa coisa questionadora, né, que quer encontrar a verdade das coisas, isso assim, nos jovens isso até que é adequado, assim, que eles sejam assim inquiridores, né, e daqui a pouco assim questionadores de como as coisas, né, de como as pessoas estão pensando, mas isso nos velhos isso é ridículo,
Por quê? Eu acho, tá? Chutando aqui, bom, tudo bem, tem essa coisa da retórica, tá? Mas como é que eu pensei isso, assim, inicialmente? Eu pensei, não, deve ser assim, deve ser porque as pessoas que... Se você vai para a experiência política, você sabe que você tem que meio que negociar, né? Então tem que ter um certo realismo, assim. E o realismo, ele requer que você nem sempre haja de acordo com o que você considera ser o melhor, assim, né? Tipo, lá na Israel e Palestina, agora a gente tá vendo a negociação lá no... Enfim, pensei que de repente poderia ser essa a oposição aqui, não sei. Eu levantei a mão só para falar um dado histórico curioso que eu lembrei. Essa visão aí do Cálicles da filosofia não se inscrevia só a filosofia também, né? Os gregos falavam a mesma coisa da matemática. Tinha uma matemática que era adequada para você aprender menino. Mas se você ficar brincando mais com esses números aí depois de velho, vai arrumar o que fazer, meu irmão. Isso aí já é coisa de doido. Pois é, né, Igor? O pior, Platão fez os dois. Aí por isso ele coloca, né? Não, filosofia é muito mesmo, velho. Olha o que o cara tá fazendo aí. Ele não serve pra merda nenhuma. Se a gente pensa numa concepção não democrática de política, né? Uma concepção que existe alguém que sabe o que é melhor e todo mundo vai seguir esse que sabe o que é melhor, né? Dentro dessa concepção democrática, de fato, você não precisa negociar nessa concepção não democrática. Você não precisa negociar porque você não precisa atender os interesses de todos, né? Você vai raciocinar e pensar, não, olha, você tem esse interesse aqui, mas você vai ter que sacrificar o seu interesse porque isso aqui é mais importante. E pronto, e acabou a discussão. Mas numa democracia não é assim, né? Porque numa democracia você vai ter partidos que são mais fortes, apesar de daqui a pouco os seus interesses dele, do ponto de vista do que é melhor para todo mundo, não serem os mais importantes, né? Então, sei lá, pegando novamente o exemplo de Israel. Daqui a pouco quem tem o maior poder militar não é quem tem os interesses mais, né, mais importantes. E a serem atendidos, né, de imediato. E numa assembleia, né, popular, agora talvez entra o negócio da retórica, né? Você tem que convencer as pessoas, porque como é que você vai obter a maioria, né, para os seus interesses? De alguma forma, através da retórica, né? Então a retórica parece ser mais importante do que saber o que é melhor, né? O mais importante é convencer as pessoas, porque aí você vai conseguir levar aquela multidão a votar a favor daquilo que você pretende. Júlio. Ah, não, agora vai ter que falar alguma coisa. Ficamos na expectativa, Júlia. Tá bom. Não vou te forçar. Mas então, era isso que eu tinha pra dizer, eu acho. Inclusive eu tenho que colocar pra vocês a frequência aí que eu esqueci. Peraí. Nada, só pra dizer que, assim, daqui a pouco vai chegar alguém, eu vou ter que abrir o portão, porque eu tô sozinha. Aí se eu parar, tiver que abrir, é só abrir a porta bem rápido, tá? Pra não deixar a pessoa esperando lá fora. Tá bom. Não vamos deixar ela esperando lá fora. Mas podemos continuar então mais um pouquinho enquanto ela não chega. Tá bom. Tá, sim. Não, tranquilo, é rápido pra abrir o portão, é só pra avisar se eu parar assim de uma vez. Só. Não. Tá. Ele evita e censura aquilo em que é desprezível, mas louva o contrário por benevolência própria, presumindo que dessa maneira ele louva a si mesmo. Porém, julgo que o mais correto é participar de ambos.
É belo e gracioso participar da filosofia com o escopo de se educar. E não é vergonhoso que um jovem filosofe. Todavia, quando o homem já está velho, mas ainda continua a filosofar, aí é extremamente ridículo. Sócrates, e a experiência que tenho com os filósofos é precisamente a mesma que tenho com os balbuciantes e zombeteiros. Pois, quando vejo uma criança, a quem ainda convém essa sorte de diálogo, balbuciando coisas e zombando, isso me deleita e me parece gracioso, digno de quem é livre e adequado a uma criança de tal idade. No entanto, quando ouço um menino a dialogar nitidamente, e isso me soa acíduo, lacera meus ouvidos, me parece ser coisa própria de escravo. E quando alguém ouve os balbúcios de um homem e vê suas zombarias, ele se mostra absolutamente ridículo, efeminado e merecedor de umas pancadas. Essa, então, é a mesma experiência que tenho com os filósofos, pois quando a observo em um garoto novo, aprecio a filosofia. Ela me parece conveniente e considero livre esse homem. Enquanto a vê e sua filosofia, um homem despojado de sua liberdade, que jamais dignar-se-á de um feito belo ou nobre. Quando vejo, porém, um homem já velho, mas ainda dedicado à filosofia e dela não liberto, ele me parece carecer de umas pancadas, Sócrates. Deixa eu acabar de repetir. Como há pouco dizia, acontece que esse homem, mesmo dotado de uma ótima natureza, tornar-se-á efeminado e fugirá do centro da cidade e das águas, onde, segundo o poeta, os homens se tornam distintos. Ele passará o resto da vida escondido a murmurar coisas pelos cantos junto às 3 jovens, sem jamais proferir algo livre, valoroso e suficiente. Pode falar, Igor. Não, nossa, vai lá. Não, eu só ia mencionar essa coisa do efeminado versus a coisa do aner, né, do macho, né? Então, só ia mencionar que na verdade se a posição mais bela é dessa pessoa mais, né, sei lá, violenta, poderosa, né, que subjuga, domina e tal. Então, claro, aquele que vai dialogar, conversar, pensar, esse é um efeminado, né? Só ia observar essa. Perfeito. E, não, como se trabalhou de fundo, eu estou no campus agora, no celular, então, condições adversas no meio do escuro da noite. Mas você comentou das coisas primeiro que, se eu ouvi bem, para sei lá, conseguir estimar, a palavra aproximada era anandron, né? Justamente a ideia do não másculo, não posso estar errado. E, além disso, comentar como esse trecho, alimentando a indicação de leitura da Enário, que teria uma esfera dessa política, digamos, de dar entre homens, que parece lembrar muito essa ideia de que chega uma idade e que tem que parar de zombaria, assim, parar, digamos, da ironia socrática, filosofante, e tem que agir, entre aspas, que nem homem. Eu lembrei muito por exemplo, em Odisseia, quando os homens lidavam politicamente, justamente era isso, eles tinham um respeito, tinha uma série de códigos que eles tinham que seguir. E o que acontece quando tu tem ironia socrática? Bom, tu está quebrando esses códigos, tu está deslocando aquela pessoa que é um aristos, que é supostamente dos melhores, tu está tirando ela desse lugar, entre aspas, natural nessa ordem humana das coisas. Mas enfim, só passando voz alta assim, nessa linha de reflexão bem política dessas passagens. Obrigado.
Talvez a coisa de questionar, né, a sua própria masculinidade, sei lá, né, ou essas, enfim, esses valores, né, tivesse que ser considerado uma coisa de anandroi. Na verdade, eu acho que é anandres. E anandroi seria o plural, não. Seria um dativo. Tá, mas não importa. Continuamos? Contudo, eu, Sócrates, nutro por ti uma justa amizade. É provável que eu tenha agora o mesmo sentimento que Zéto teve por Ânfio na peça de Eurípides que rememorei. Pois o que me ocorre dizer-te é semelhante ao que Zéto disse a seu irmão, que descuras-se, Sócrates, do que deves curar, e a natureza assim tão nobre de tua alma, tu a reconfiguras em uma forma juvenil. Nos conselhos de tua justiça, não acertarias o discurso, nem anuirias ao verossímil e persuasivo. Tampouco proporias um conselho ardiloso no interesse de alguém. Aliás, caro Sócrates, e não te irrites comigo, pois falar-te-ei com benevolência. Não te parece vergonhoso esse comportamento que, julgo eu, tu possuis e todos os outros que se mantêm engajados na filosofia por longo tempo? Pois se hoje alguém te capturasse, ou qualquer outro homem da tua estirpe, e te encarcerasse sob a alegação de que cometestes injustiça, ainda que não a tenhas cometido, sabes que não terias o que fazer contigo mesmo, mas ficarias turvado e boquiaberto sem ter o que dizer. Quando chegasses ao tribunal, diante de um acusador extremamente mísero e desprezível, tu morrerias, caso ele quisesse te estipular a pena de morte. Ademais, como isto pode ser sábio, Sócrates? Que a arte, apossando-se de um homem de ótima natureza, torna-o pior. Incapaz de socorrer a si mesmo, de salvar a si mesmo ou qualquer outra pessoa dos riscos mais extremos, despojado pelos inimigos de todos os seus bens e vivendo absolutamente desonrado na cidade. Para ser ainda mais rude, qualquer um poderia rachar a têmpora de um homem como esse sem pagar a justa pena. Acredita em mim, bom homem. Para de refutar os outros. Aplica-te à erudição das coisas. Aplica-te àquilo que te confira a reputação do homem inteligente. E deixa para os outros essas sutilezas, sejam tolices ou bobagens, o modo correto de chamá-las, em virtude das quais habitarás uma casa erma. Não invejes os homens que vivem a refutar coisas de pequena monta, mas aqueles que possuem recursos de vida, reputação e muitos outros bens. Se acaso eu tivesse a alma áurea, Cállicles, não julgas que eu seria afortunado caso encontrasse uma daquelas pedras, a melhor delas, com a qual se verifica o outro, e a cuja teste estaria eu pronto para submeter a minha alma, se essa pedra me consentisse que minha alma fora bem criada. Não julgas que eu saberia seguramente que ela me é suficiente e que não careço de outra pedra de toque. Por que fazes essa pergunta, Sócrates?
dir-te-ei julgo, que acabei de encontrar a tal dádiva quando me encontrei contigo. Por quê? Eu vou ter que abrir o portão. Eu volto em 3 minutos, é rapidinho. Viu? Vou só abrir aqui. Aí o Callicles, eu pergunto, por quê? Eu vou só abrir o portão. Não, tá bom. Pode, fica à vontade, fica à vontade. Pode. Eu parei no por quê? Não, vai lá. Tá, é rapidinho. A gente pode ficar mencionando, enfim, voltar um pouco. Na verdade, eu só queria fazer eu fiquei parada no Anandros, estava vendo que de fato é Anandro, como tinha falado ali o Marciano, tá? Só para me corrigir, que eu corrigi erradamente a correção. Não sei se vocês gostariam de falar alguma coisa sobre essa passagem que a gente, o último trecho do Callicles, que ele chega até a mencionar alguma coisa como... Eu ia comentar rapidinho que, como são diferentes os interlocutores nesse diálogo, pelo menos me parece assim, se a gente pegar o Callicles, o Gorgias e o Paul, como assim, embora, digamos, todos eles estejam do lado sofista da coisa, e isso já parece ter algumas implicações, como parece que a disposição deles para a conversa e até mesmo as opiniões políticas que eles expressam, como elas parecem diferentes com o Callicles, sendo um exemplo de um cara que parece que, a olhos platônicos, pelo menos, já está praticamente caindo na vilania pura aqui. Assim, exagerando a coisa, parece que o Callicles é um caso desses que, assim, ou não dá para salvar, vai ser muito difícil, enquanto que com Paul e Gorgias tem alguma coisa maior, uma possibilidade maior de, por falta de um melhor diálogo, teremos muito mais contexto, Enfim, não sei, é uma impressão que me ficou agora ouvindo esse texto em voz alta, principalmente, que exacerba a dramaticidade da coisa. E exatamente, por exemplo, parece que com o Callicles ele está tão pro lado de lá nessa visão de poder, essa visão agressiva, que parece que ele está mais distante de conseguir achar termos intermediários com a filosofia tal como Sócrates e Platão haveriam, pelo menos. Mas não sei, impressão do momento. Quero ver os universitários. A gente comentou no começo da sessão que, em todo caso, quando ele começa quando ele interrompe, ele não interrompe diretamente, primeiro ele fala com o Querofonte, daí o Querofonte, não, pergunta ali, daí então ele vai lá e faz esse longo discurso. Então a gente poderia dizer assim, olha, ele parece ser uma pessoa, educada, talvez cultivado, assim, quer dizer, talvez a gente possa pensar num caráter, assim, de alguém que tem um pensamento bem desenvolvido a respeito do assunto. Não sei, isso poderia ser alguma coisa para ver, assim, ao longo da conversa com ele. Porque também a gente pode pensar assim, olha, o Polo, quando ele também começou cheio de convicções, né? Mas a verdade é que ele foi de fato abdicando dessas posições, e daí ele entrega para o Callicles uma posição que é mais aprofundada, né? Então o Gorgias ele começa, daí o Polo aprofunda, agora o Callicles ele sabe que posição ele tem que manter, que é uma posição mais extrema, digamos assim, né? Tem essas duas coisas que eu diria a respeito do Callicles, enfim. Mas, Marciano. Já que eu levantei muito logo porque eu esqueci do que eu ia falar. Eu acho que é porque eu tô cansado. Hoje eu fui passeio na escola. Aí. Fiquei rodando. Nem vocês. Mas né? O Callicles. Lembrei. Eu ia até comentar que ele só parece uma pessoa educada, principalmente nessa formação sofística mesmo, né? Todo o discurso dele, ele usa certos tópicos, ele usa muito dos poetas, né? Para dar autoridade para o que ele está dizendo. E apesar dele estar sendo violento no discurso dele, tem um certo estilo, né? Porque eu não sei se tem essa expressão, né, do estado de vocês, mas às vezes soa como se o cara estivesse dizendo agora, nossa, tem que deixar de ser queijudo,
de ficar conversando aí com o menino e passar a fazer coisa séria, coisa de homem. Isso aí é coisa de menino, de criança. Só que ele tá fazendo isso de uma maneira bastante estilosa, né? E só pra começar que ajuda tem um quê bem machista. Mas enfim, eu pensei na palavra por causa disso, sabe? Porque o cara tá... enfim. Pessoal, eu queria observar com vocês que falta, na real, 3 minutos para as 8. A gente pode, se vocês quiserem, ler mais um pouquinho, mas também a gente poderia, talvez, porque assim, agora, como começa o Sócrates, até ele conseguir fazer um ponto, assim, ainda vai levar algumas... Então, talvez fosse um bom lugar para parar aqui aqui que a gente ainda não começou mesmo a discussão com Sócrates, né? Que é logo a resposta do Sócrates. Exato. Acho que não valeria muito a pena a gente continuar a adentrar no Sócrates. Então tá ótimo. Então a gente se vê daqui a 2 semanas. E daí a gente continua mais um pouquinho. Tá bem. E eu encontro o Marciano na semana que vem lá no Rio. Eba! Obrigada, pessoal. Boa noite. Nada, boa noite. Tchau, boa noite.